Muito boa noite. Retomamos, a partir de agora, a segunda parte da exposição iniciada na semana passada, versando sobre o tema do transnotariado e do pós-notariado. Vou fazer aqui, inicialmente, uma pequena reiteração, pequena repetição ad summum, portanto, bastante concisa, daquilo que nós expusemos na semana passada. Bom, a primeira coisa a observar nesta nossa consideração sobre a questão do transnotariado e do pós-notariado é que nós projetamos uma possível realidade futura. Ou seja, é algo contingente, que não existe em ato, né? Portanto, de maneira acabada. E sendo algo contingente, nós precisamos, de um lado, não sermos ingênuos com relação a aquilo que se pode edificar. Ou seja, ter a vista demasiadamente voltada ao presente sem verificar o que pode emergir em um futuro que pode estar a caminho. Mas, de outra parte, evitar também, esse é o risco contraposto, a adoção de interpretações extravagantes, arbitrárias, criações ficcionais, etc. Ou seja, nós precisamos manter um certo equilíbrio. Sendo um futuro contingente, como eu lhes disse na semana passada, isso não é necessário, não é uma realidade necessária. A qualquer tempo pode haver um desvio de rota, pode haver um acontecimento, ver-se um acontecimento que efetivamente impeça o resultado. E depois nós não podemos dar essas nossas referências como algo profeticamente necessário. Ninguém está falando aqui em um fim da história. O que nós estamos cogitando aqui é da captação de alguns indícios, de alguns sinais que nos encaminham ao surgimento de algo novo, que nós não sabemos muito bem o que será no futuro. Então, é novo na história também do direito. Eu mencionei na semana passada uma famosa frase de Gustav Radebruch, grande pensador alemão, filósofo do direito na Alemanha e também professor de direito penal, em que ele dizia que havia já um direito penal novo, mas que ninguém sabia muito bem o que era. Estava lá e não conseguiu descobrir exatamente os seus sinais. Quanto mais em uma situação como essa, em que eu me refiro a uma possível realidade futura da instituição das notas. Então, muita cautela, muito equilíbrio nisso. A segunda coisa que eu gostaria de mencionar a partir é que nós vamos, claro, há umas certas características presentes, atuais, que podem atuar como causas ou como condições da realidade que se projeta. Mas, na verdade, o nosso exame é, sobretudo, calcado no que se apresenta atualmente, nas características que nós encontramos para o quadro atual em que se parece desenhar um novo notariado, para bem ou para mal. Como eu lhes disse na semana passada, o mais possível eu quero manter uma atitude acrítica, avalorativa. Talvez, se calhar, na semana que vem, eu faça uma nova exposição em que eu exponha com claridade o que eu penso atualmente a respeito do assunto. Mas, por enquanto, prefiro o mais possível, porque de todo isso não se pode fazer, manter uma atitude meramente analítica, de relatório do que está ocorrendo. Bom, quais são as características que se encontram já no plano causativo, projetando o surgimento aí de um novo notariado, de um transnotariado, no primeiro momento, com tendência
a ser um pós-notariado? É essa a pergunta que nós nos fazemos, que nós podemos fazer. A primeira característica que eu vejo muito presente é a redução tecnicista, ou seja, um acento, uma intensificação dos meios técnicos. Aqui, façamos, antes de ingressar propriamente numa análise mais aprofundada do que isso representa, a menção dos 2 episódios que eu referi na semana passada como episódios emblemáticos, gráficos dessa situação. Eu mencionei aos senhores na semana passada o Congresso de Bento Gonçalves, em que o notário ficou reduzido numa brilhante palestra ali ministrada por um técnico com um conhecimento bastante aprofundado da informática, em que ele disse que, afinal de contas, o notário, em rigor, não era mais necessário. Que ele poderia, eventualmente, colaborar assinando por derradeiro um documento que se poderia guardar com muito mais sucesso, disse ele, com muito mais segurança, com muito mais efetividade nas nuvens. E eu mencionei que esse episódio era seguramente algo de valiosíssima importância na captação daquilo que se pretendia, ou seja, nesta linha de pensamento, ou seja, a conversão do notário em um simples documentador, quando não reduzido à tarefa de custodiar, de ser um depositário de documentos. E para agravar essa situação, trazer aqui um outro exemplo que hoje me veio confirmado graças a uma mensagem que me passou meu grande amigo, meu antigo colega na magistratura aqui de São Paulo, hoje registrador em Cianorte, no Paraná, o doutor José Luiz Germano, que me mandou a publicidade de uma empresa, uma pessoa jurídica privada, que pretende, num primeiro momento, ocupar o papel de ponte, ou seja, de intermediação entre as notas e os clientes. E como é que pretende fazê-lo? Dirigindo-se aos clientes, por exemplo, alguém quer fazer, ela é um dos exemplos que ali se encontra nessa publicidade, é a referência à procuração. Quer fazer uma procuração, o cliente se dirige a esta empresa, por meio informático, da casa dele mesmo, eles fazem um processo de identificação informatizado, digital, apresentam já o documento elaborado por via eletrônica para que o interessado o assine digitalmente, mandam esse documento para as notas lançam isso no seu protocolo, devolvem a essa empresa intermediária e ela entrega o documento já pronto ao cliente. Com a cobrança que ali se anuncia, de um percentual sobre a tabela de custas. Aí a indicação era de 10% a 11%. Bom, esse quadro é um quadro muito indicativo do que está em marcha, porque reparem que coisa interessante. Já sequer o notário terá o papel de redigir ou fazer o documento. Ele simplesmente vai recebê-lo, custodiá-lo e devolvê-lo. Nós voltamos à antiga prática da traditio cartae, chamada de missio, em que depois de receber o documento da mão do destinatário, o notário devolvia esse documento. Agora, se nós pensarmos um pouquinho, se isto for bastante, a função do notário, que já não é mais jurista, já não é sequer, nessa nova função, um redator de documento, ele é exclusivamente um guardador de documento. E nós já vimos, e isso, e penso que tem razão os técnicos quando afirmam esta realidade, para fins de guarda, para fins de conservação, os meios eletrônicos parecem mesmo mais seguros. Então, na verdade, esse acréscimo de 10% será provavelmente, num primeiro momento, o suficiente a cobrar pelo serviço prestado, porque a burocracia do notariado, aquele estará reduzido, ou seja, o
caráter burocrático do notário, que simplesmente vai colocar num livro protocolo, sem ter, ademais, a compresença notarial, que é um dos princípios do notariado, sem ter, ademais, a imediatidade do contato, para não dizer que despersonaliza, não há mais o caráter humano importante no contato entre o cliente e o notário. Sai mais barato, não há nenhuma dúvida, fazer só com a empresa privada. Esse vai ser o segundo passo, ou seja, a empresa hoje se apropria de um espaço intermédio entre o notário e o cliente, e em seguida diz, olha, se o notário simplesmente está guardando o documento lá, eu garanto, eu guardo aqui melhor. E pronto, sair com uma redução de custo, num primeiro momento, pelo menos, muito favorável, está resolvido o problema. Então, essa a questão da redução tecnicista. Aliás, eu queria aproveitar o ensejo, embora não seja indicativo de questão diretamente relativa ao notário, mas que mais dia menos dia vai estender-se também ao notário, é a tendência, pelo menos, falar um pouquinho do que aconteceu a respeito dessa história do ofício da cidadania. Porque, independentemente da importância que isso possa ter ou não no plano econômico, ela representa, na verdade, uma desnaturação do que é tradicional no registro civil. E, na verdade, curiosamente, apresenta uma similaridade com o sistema semifeudal adotado na Rússia czarista, ou seja, antes da Revolução Russa de 1917, o sistema econômico czarista em relação às repartições públicas era mais ou menos como esse adotado agora pelo tal regime do ofício da cidadania. Em resumo, retira-se a retribuição adequada, não se paga o que é adequado pelo serviço, mas tolera-se que se pratique um outro serviço para exatamente suprir a injustiça que está sendo cometida com a supressão da justa remuneração pelo serviço. Bom, isso mostra que há mudanças no ar, por assim dizer, e mudanças de natureza substancial. Isso, como eu disse na semana passada, leva rapidamente à tecnocracia, porque são os técnicos que dominam o que fazer. O sistema informático é complicado, e com rápidas mudanças, necessidade de adaptações e aprofundamentos frequentes, formam-se elites de técnicos e essas elites acabam sendo elas também as gestoras das finalidades. E lembremos que, por trás de tudo isso, não está efetivamente um interesse de natureza financeira. Bom, o que eu quero mostrar nesse momento é que esse processo, que pode redundar num notariado que está aí, que nós estamos chamando por enquanto de transnotariado, que não sabemos muito bem o que será, volto a dizer, não é um processo autônomo, isolado, escoteiro, que se realiza à margem de uma grande mutação que envolve todo o plano da cultura. Eu mencionei também na semana passada que as adesões adesões ou silêncios ou omissões, etc., em relação ao projeto de implantação desses novos sistemas, dessas novas entidades, dessas novas práticas, não se faz sem uma elite dirigente. A maior parte das pessoas que gravitam em torno dos cartórios de notas, os próprios notários, os registradores, os juízes, os advogados, promotores públicos, despachantes, corretores, estagiários, etc., afeta ao próprio serviço, aos próprios interesses, cuidando de coisas pequenas, cuidando dos seus casos, dos seus episódios. Essa é a grande massa. No plano intermédio, existem aqueles que se estão dando conta das mudanças em curso, mas que não sabem muito bem como situar-se e não têm ideia da chamada guerra cultural. São os chamados companheiros de viagem, como eu os mencionei na semana passada. É uma gente que sabe que está vendo alguma coisa, não tem, muitas vezes não tem vontade de acender as luzes para ver o que está passando. Os
coisas vão andando e vão acompanhando simplesmente. E há, efetivamente, um grupo que é um grupo de elite e muito, muito preparado em alguns casos, gente com um bom aprimoramento, não só intelectual, mas político e ideológico. Sabem muito bem o que estão fazendo. E essa gente exerce o papel de hegemonia dúplice. Uma hegemonia de direção, ou seja, dirigindo aqueles que caminham sob sua liderança, e quando assumem o poder, a hegemonia de domínio, ou seja, o comando também dos adversários. Portanto, levam tudo, encaminham tudo para aquele que é o projeto de realização dessas novas metas institucionais. Bom, como isso não é isolado, nós temos que encontrar os pontos de contato, os pontos de amarração. E explicar também um pouquinho a estratégia, a metódica usada por esses grupos que comandam as mudanças que parecem estar em curso no âmbito das notas e também dos registros. Para isso, nós temos aqui uma breve referência estratégica e metódica de referir o nome de um grande pensador italiano, eu mencionei na semana passada, um homem inteligentíssimo, nascido na Sardenha, em 1891. Curiosamente, filho de chamemos-lo assim, era algo com isso, um administrador de registros, um registrador da propriedade, numa cidade chamada Ghilarza, na Sardenha, na ilha da Sardenha, na Itália. E esse homem se chama, o filho, Antônio Gramsci, que foi um pensador marxista, que desenvolve como estratégia, como método de trabalho, estrategicamente a inversão da estrutura e da superestrutura que havia no marxismo clássico. Ou seja, para o pensamento de Marx e Engels, a estrutura é a economia, ou seja, as relações de produção, e a superestrutura, tudo mais da sociedade, ou seja, a política, a arte, a cultura em geral, a religião, etc. Ele inverte esse processo grande. Inverte de que modo? Tratando de impregnar aquilo que é a superestrutura para Marx com as ideias e a tomada de consciência revolucionária a fim de alterar a economia. Ou seja, não mais se fará a revolução a partir da economia, mas se fará a revolução a partir do que era a superestrutura para o marxismo clássico e, com isso, obtendo os resultados econômicos desejados. Ou seja, por assim dizer, uma impregnação ou infestação do marxismo no ambiente cultural. Agora, ocorre que primeiramente, é preciso advertir, não perde a direção econômica, a direção final continua sendo econômica. Mas há uma passagem muito importante, que é a adesão à ideologia que se desenvolve no entorno da Revolução de Maio de 1968 na França, com os pensadores, sobretudo, da Escola de Frankfurt, e decisivamente com o pensamento de Herbert Marcuse. Marcuse traslada a ideia da categoria do proletariado, que era prototípica no pensamento clássico de Marx, para outras ideias ou categorias. Raça, mulher, menor, assim por diante. De maneira que nós vamos encontrar essa substituição e a partir daí, a tomada de consciência revolucionária, o pós-marxismo, se torna efetivamente extenso. Nós temos agora os marxistas que nunca leram Marx na vida. Não tem a menor ideia do que seja o Capital de Karl Marx. Mas são marxistas porque estão, em toda a parte onde houver um possível conflito, estão impregnados dessas ideias. Muito bem. Isso nos leva, pois, a ter de cuidar um pouquinho desse processo cultural. E para onde marcha esse processo cultural, e daí que eu tomei os nomes transnotariado e pós-notariado, é que surge agora a ideia da transhumanidade, ou do transhumano, e, na sequência, o pós-humano.
É por isso que hoje nós podemos cogitar de um transnotariado em paralelo com o transhumanismo ou a transhumanidade. Que consiste basicamente, em que consiste basicamente essa transhumanidade? Bom, é uma ideologia utópica ou distópica, depende do ponto de vista. Quem esteja favorável considerará uma grande utopia. Quem considera isso de modo desfavorável, uma distopia, uma perversidade. Uma ideologia que consiste basicamente num desejo prometeico de imortalidade. Ao fundo, o transhumanismo é isso, é o querer ser imortal. E daí vem a ideia de aumentar o mais possível a capacidade do corpo e, igualmente, das atividades do corpo. A figura paradigmática, imagética do transhumanismo é, sem dúvida, cyborg ou ciborgue. Alguém que é meio humano, meio máquina. E essa questão ela tem a sua importância porque retoma a antiga ideia do hibridismo que havia nas mitologias pagãs. Nós pensarmos, por exemplo, nas mitologias gregas, o que nós vamos ver lá? O misto de animal e homem. Então, vamos lá, a esfinge, o minotauro, Medusa, ou seja, uma mistura de ser humano com animais. Agora nós estamos projetando a mistura do ser humano com a máquina. Há um autor contemporâneo, aliás, um brilhante filósofo, chamado Joseph Pieper, que, num de seus livros, interpreta, isso é discutível, naturalmente, mas interpreta o capítulo 13 do Apocalipse como exatamente a indicação de que os tempos finais levariam a esta junção do homem com a máquina. E isso tem uma lógica para o transhumanismo, porque o transhumanismo, na verdade, nada mais é do que um neodarwinismo, ou seja, é ainda a antiga base cientificista, materialista, ateia do darwinismo, ligada agora com a biotecnologia. Então, há uma tecnologia ligada ao cientificismo, e vai desaparecendo a ideia da essência humana. Quando se pensa efetivamente nos aspectos apoteóticos ou culminantes do transhumanismo, o que se tem em vista é a negativa da natureza humana, não a natureza do homem, não a essência humana, não a espécie humana. Daí que vem a desaparição das barreiras diferenciais, por exemplo, entre o homem e o animal. Nós estamos vendo aqui, ainda hoje recebi uma revista de uma entidade importante aqui de São Paulo, sobre o direito dos animais. Já começa a ver o direito dos animais. Os animais se tornando sujeito do direito. Ou talvez mais exatamente, já não há mais sujeito do direito, porque desaparece a diferença entre homem e animal e a tendência é que o homem se reduza também. Mais à frente desaparece a diferença entre o homem e a máquina. Então, esse é o ponto a considerar. É certo que essa regressão à mitologia ainda mostra um resquício de humanidade no transhumano. O transhumano ainda possui algum resíduo de humanidade, que desaparecerá exatamente no pós-humano, quando o homem desapareça de todo. Esse termo transhumano encontra-se, parece que pela primeira vez, tanto se sabe, no primeiro canto do Paraíso de Dante Alighieri, na comédia. E depois foi criado, em paralelo, o termo transhumanismo, utilizado por Julian Huxley. Eu vou pronunciar agora o Huxley à maneira americana ou inglesa, porque uma das nossas mais brilhantes alunas, uma grande amiga, objetou com razão a forma abrasileirada como eu pronunciei na semana passada o nome do autor de Julian Huxley. Eu pronunciei a maneira brasileira, como sempre ouvi, por sinal, Aldous Huxley. E ela observou bem que não é uma coisa nem outra. É Aldous Huxley. Tem toda a razão. Então, pronuncio da maneira americana. Mas, como quer que seja, foi ele o criador, Julian Huxley,
o criador da ideia do transhumanismo, que vem em paralelo com a ficção que seu irmão escreveu no Admirável Mundo Novo, e que é exatamente a vitória da tecnologia sobre o homem. Nós estamos nesse quadro. Boa parte das ficções que nós encontramos em matéria política indicam esta possibilidade de domínio da máquina sobre o homem. Eu aqui menciono apenas, a título ilustrativo, o famoso livro de Robert Benson, Senhor do Mundo, que é leitura obrigatória. Senhor do Mundo é de leitura obrigatória. Todo mundo tem que ler isso. E ali se encontra a vitória da máquina. E hoje nós nos encontramos com coisas paralelas, né? Por exemplo, a Suécia tentando eliminar o uso do papel moeda, de tal sorte que haverá um controle completo da máquina das informações sobre todas as condutas humanas, e assim por diante. Ou seja, a teletela de 1984 já não é mais novidade, isso já está instalado. Nós vivemos o sistema da democracia totalitária. Bom, o que nós temos então de pensar é que a ideia de um transnotariado, ou seja, de a máquina assumir uma entidade, uma tarefa, uma instituição, uma atividade, está ligada exatamente à ideia geral do transhumanismo. Não é um processo cultural isolado, autônomo, não. Vem dentro da ideologia do transhumanismo, que, na verdade, faz parte do pós-marxismo cultural. Bom, como é que nós, então, temos de julgar essa questão? Algumas perguntas nós devemos fazer. Em primeiro lugar, a técnica, isso é preciso dizer com todas as letras, a técnica não é um mal em si mesmo. É verdade também que haverá quem me possa objetar uma coisa. Isso é certo. Como é que surgiram as técnicas? Ou seja, quem criou as artes? Como é que elas surgem? Bom, as artes surgem com os filhos de Lameque. O Lameque, filho de Caim. Lembra que Caim foi aquele que matou Abel, foi expulso da região próxima do Éden, não pôde mais conviver com os chamados homens de Deus e foi fundar uma cidade, a cidade que ele chamou com o nome de seu primeiro filho, Enoque. Ele teve outros filhos, um desses filhos foi Lameque. Lameque foi o primeiro homem que se casou com duas mulheres. É o primeiro caso de bigamia que se tem notícia na história, de Lameque. E Lameque teve vários filhos. Entre esses, três, que foram os criadores de várias artes, até mesmo a arte da música. Mas isso não quer dizer atenção para isso, não quer dizer que as técnicas sejam em si mesmas um resultado moral, ou tenham um resultado moral condenável por terem sido criação dos chamados homens do mundo. Daqueles, portanto, dos caimitas, que estavam afastados da linha que provinha diretamente de Adão, passava para Sete, que era um outro filho de Adão, né? Que teve um filho também chamado Lameque, diga-se de passagem, que não é esse Lameque filho de Caim. Mas o que nós temos que ver, melhor, e considerar muito de perto, é a circunstância de que a técnica é geralmente dominada por aqueles que têm uma certa vivacidade para bens materiais, para finalidades materiais. E o resultado é que essas finalidades materiais são assumidas no lugar dos fins de outros saberes sociais. Aristóteles chamou bem a atenção para isso. Qual é a finalidade da valentia, diz Aristóteles? É adquirir a confiança. Qual é a finalidade da medicina? É adquirir a saúde. Qual é a finalidade da estratégia? É chegar à vitória. Em nenhum desses casos, a finalidade é a riqueza. Mas o que nós vemos, no fundo, é que, em determinado momento, tudo passa a ser voltado à obtenção da riqueza. Nós não temos falado muito na mercantilização da medicina. Fala-se muito na indústria bélica, a mercantilização agora da guerra. Ou seja, esse é o domínio da técnica, o domínio de uma finalidade, ou transbordo de uma finalidade que para a economia estaria bem, mas que se traslada
para outros saberes sociais. A técnica é importante. E é importante também no plano econômico. A economia é natural para nós, é preciso considerarmos isso. Nós, por natureza, devemos tender à economia, porque necessitamos de bens para a nossa vida, bens para alimentarmos, bens para vestirmos, bens para defendermos de agressores, ou seja, a necessidade de bens, bens materiais. Para mais, a necessidade desses bens se faz na vida social. Nós consideremos isso. A própria palavra economia nasce de uma expressão grega, oikoi, ou oikos, que significa casa. E casa é a comunidade em que naturalmente se vive para atender às exigências diárias, da vida diária, mas o conjunto das casas, ou seja, a expansão das casas, forma a comunidade. Entretanto, esse é o ponto. Se a economia é necessária, naturalmente, é necessária para a vida política, ela também exige atividades, exige ações. E essas ações devem estar submetidas à moral. O problema com que nós defrontamos agora é exatamente a circunstância de que praticamente eliminamos a instância moral. Transformamos tudo como algo que é buscar a técnica, buscar o resultado de riqueza, buscar essa utilidade. E isso faz com que se desnaturem os vários saberes humanos, que passam a ter por finalidade a riqueza e não as seus variados fins e seus variados escopos. Bom, o que penso que possa vir a ocorrer com essa ideia do transnotariado, no primeiro momento? É, efetivamente, o domínio da técnica sobre a atividade das notas, especialmente uma agnosia dos fins, ou seja, o desmerecimento dos fins próprios do notariado. São fins históricos, são fins que têm séculos de designação, de denominação. Mas, então, se a técnica não é má, o que nós precisamos saber é até que ponto nós podemos utilizar a técnica dentro do notariado. Vamos ver o seguinte. Eu tenho aqui os meus óculos. Ok. Eles são necessários para a minha leitura. Eu não consigo, ou praticamente não consigo ler sem eles. Isso é produto da técnica. Perfeitamente possível. Nós temos aqui uma caneta, por exemplo. Não se pode escrever assim algum instrumento para isso, a não ser que eu vá escrever como o Santo Padre José de Anchieta, escrever na areia. Bom, são elementos da técnica, elas são importantes para a nossa vida. Mas como saber para onde ir ou para onde não ir? Ou seja, quando é excessivo ou quando não é excessivo? A ideia, aparentemente, deve ser a de considerar o suplemento da própria natureza. Se eu uso da técnica para cumprir o que é da minha natureza, o que é normal da minha natureza, está muito bem. Então, eu uso os óculos para suprir a minha falta de visão. Eu uso a caneta porque eu não consigo manter tudo escrito ou por meios cuneiformes ou na areia. É mais fácil escrever de outro modo. Está bem. Agora, diversamente, se não é para atender à natureza, mas se é para substituir e fazer já outra coisa, isso não está bem. Aí contraria a natureza, ofende a natureza. Imaginemos o seguinte, dá um exemplo aqui que para muitos que frequentam aqui as nossas reuniões, que fazem concurso público, será interessante pensar. Eu posso ter um aparato técnico, por exemplo, por meio de um chip aqui na minha cabeça, que me permita conectar com o computador e aumentar a minha memória para prestar um concurso público? Eis aí o hibridismo contranatural. Eu posso ter, evidentemente, uma perna mecânica, porque eu perco uma perna, preciso andar. Eu posso ter aqui um fêmur, uma prótese de fêmur, porque o meu se desgastou pela artrose. Está muito bem. Pode-se usar uma prótese dentária para substituir os dentes que faltem. Uma prótese auricular para ouvir, suprindo a deficiência auditiva.
mas diversamente, indo além daquilo que é o normal da natureza, que é a normalidade da natureza, para aumentar a capacidade, o rendimento, já é parte do desejo prometeico de criar um super-homem. Imaginemos que eu crie uma perna mecânica adicional para mim, para que eu possa correr aqui a corrida de São Silvestre e ganhar de todo mundo. Você conta a natureza das coisas. É a mesma coisa, portanto, isso aqui, nós perderíamos aqui o dia falando sobre hipóteses, discutindo, e quanto mais nós nos afastamos do princípio, mais complexa é a situação do caso e vamos ficar envolvidos em controvérsia. Mas, fundamentalmente, o critério parece que é este. Ou seja, aquilo que for contrário aos princípios institucionais do notariado, aquilo que contrariar, portanto, a natureza do notariado, não parece bem. Então, se o notário deixa de ser jurista, se o notário deixa de exercer o cavere, ou seja, a precaução pelo débito, isso não está bem. Não está bem. E não importa que o resultado financeiro seja bom. Não, isso não está em jogo. Isso não está em jogo. A função do notário não é crematística. Eu tenho um exemplo muito interessante que eu queria contar daqui ao encerrar isto, porque foi uma das coisas melhores que eu ouvi na vida em matéria dessa parte financeira. De uma importante autoridade nacional, comentando sobre ganhos supostos de cartórios, que todos os cartórios no Brasil seriam milionários, a coisa toda, e falavam dos 10 maiores, etc. E essa pessoa diz algo notável, dizendo: agora eu estou vendo como sou burro. Por quê? Porque há 40 anos eu devia ter prestado concurso para cartório. Eu não me preocupo com o ganho, o problema não é esse. Eu tenho que ver com o que ganha ou o que não ganha um cartório. Quero saber se a atividade dele é necessária. Só isso. Então, nós devemos pensar exatamente isso. Ou seja, estamos vivendo um tempo em que se projeta a existência de algo que pode contrariar a substância do notariado. E a pergunta que nós devemos fazer é isso: ainda vamos manter o notariado na linha da tradição, notariado humanístico, com uma vocação humanista, mantendo-se dentro dos princípios, não é das técnicas, não é dos meios, dos princípios, que foram capazes de dar pilar, de dar fundamento para essa entidade sobreviver, quando menos, para dizer o menos, desde o século VI, depois de Cristo, até hoje. São 16, 17 séculos de existência. Ou, diversamente, devemos pensar em novidades. Acabemos com tudo isso e vamos criar aqui um novo sistema, um novo notariado. Vamos abandonar o notariado latino, que surge no século XIII, e, em troca, vamos adotar outras finalidades, outros fins, outros objetivos. Então, nós não sabemos o que virá. Agora, penso eu que no ambiente acadêmico, e essas minhas exposições têm pelo menos essa ilusão de serem doutrinárias, as explanações que fazemos aqui, que nesse ambiente acadêmico de meditação, nós temos pelo menos o direito, para não dizer que temos o dever, de pensar nisso, de meditar. E depois de tomar uma posição a respeito disso. O pior que pode ocorrer é exatamente esta omissão de conhecimento, essa indiferença com o que está ocorrendo. As mudanças se vão projetando e as lideranças dominando, em alguns casos. Eu não quero deixar claro aqui que não menciono lideranças concretas, porque, em rigor, eu não sei exatamente quem lidera isto. Portanto,
não menciono lideranças concretas. Não há nenhuma referência sequer implícita a qualquer pessoa aqui. Mas que isso se faz com uma liderança, se faz, claro. Não é acontecimento, não é geração espontânea de novas linhas cartorárias, claro. E que as pessoas sigam sem conhecimento, sem ter consciência do que estão fazendo. Porque correm o risco de serem guiados, de serem cegos guiados por cegos. Correm esse risco. Muito bom. Eu quero ver quem que estou aqui para agradecer. Doutora Laura Porto, doutora Bernadette Onero, doutora Mônica Dalla Vecchia, doutora Rosângela Paiva, doutora Fabiana Zampronha Martins, que fez um comentário magnífico outro dia aqui no Facebook, acho que ontem, a doutora Adriana Miau Araújo Tobias, um abraço para o doutor Rogério, por favor, doutor Mauro Bertocchi, doutor Pedro Bragato, estimado amigo, doutor Rodrigo Zanelato, doutor Hilário Lula, faz tempo que não o vejo, doutor Eduardo Amadei, grande Lucas Soares, grande nome do Registro de Imóveis de São Paulo, esse moço é realmente uma grande autoridade, doutor Fábio Hildebrand. Eu quero dizer que nem todos os nomes aparecem aqui. O eminente Tiago Estrela está aí, presidente da Associação dos Titulares do Cartório do Maranhão, mestre em Direito Educacional, etc. Muito bem. Isabela Bicalho, doutor Fausto Mota, doutora Nívia Godinho Alves, doutora Maria Eduarda, como vai? Karen Zanotti, faz tempo que não nos vemos também. Priscila, vi sua foto lá em Brasília, muito bem. Estou faltando de visitar seu cartório. Doutora Daniela Cristino, doutor Maurício Marques Canto Júnior, agradeço a referência, doutor Tiago Marinho, está me saudando aqui o pai da Bel, muito obrigado, doutora Mariana Queiroz dos Santos. Muito bem. Agradeço a todos. Vamos pensar se eu continuo na semana que vem ainda nesse tema, para algum rescaldo, alguma correção de... Não há possibilidade nas manifestações orais de nós não cometermos erros. Meu querido mestre José Pedro Galvão de Souza foi o maior justnaturalista que o Brasil já teve, e também um grande teórico do Estado brasileiro, teórico brasileiro do Estado, não teórico do Estado brasileiro. Costumava dizer que o que se escreve não se deve ler em público, porque fica muito difícil de entender. Mas, em contrapartida, aquilo que se fala não se deve colocar por escrito, porque também sai uma barra funda. E o fato é que é inevitável que na linguagem oral nós tenhamos mais ou menos tropeços, mais ou menos enganos. E eu também aprendi aqui uma coisa, é muito complexo ter de falar para uma máquina. Veja, a transpalestra, né? É muito complexo, é desagradável. De quando em quando há uma certa dispersão de ideias. Não é como quando estamos conversando com alguém, né? É diferente. Então, eu peço desculpas por isso. E, sendo o caso, na semana que vem, voltamos a esse tema. Quando não, faremos já a passagem para o sobre notas 14, texto já publicado, graças à generosidade da tabeliã Mônica Dalla Vecchia, presidente do Colégio Notarial do Estado do Paraná. Muito obrigado a todos e fiquem com Deus.